Boa noite a todos que nos assistem. Chegamos a mais uma edição do programa História em Prosa. Hoje nós damos as boas-vindas ao professor Bruno Vinícius Nochelli Lombardi. Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite de estar aqui no nosso projeto, programa História em Prosa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigada, professor. Vou começar então o nosso projeto, como a gente tradicionalmente faz, apresentando um pouquinho da sua trajetória. O Bruno ele é graduado em Geografia pela Universidade Pitágoras, Unopar, especialista em ensino e pesquisa na ciência geográfica pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, mestre em Geografia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, doutorando em Geografia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Também é servidor técnico administrativo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Toledo, responsável pelo Departamento de Extensão e Núcleo de Cultura e Comunicação da UTF-PR Campus Toledo. Também é membro do grupo de pesquisa Redes de Poder, Migrações e Dinâmicas Territoriais da Unecentro. Também tem interesse em temas relacionados à geografia humana, especialmente ao espaço e cultura, migrações e relações étnico-raciais, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, né, Bruno? Isso. Eu queria começar lhe perguntando um pouquinho, né, por que esse interesse, né, dentro deste tema, da onde nasceu esse interesse de pesquisa e como isso foi desenvolvido, né, dentro da sua dissertação de mestrado, né, tratando sobre a questão da migração e as relações de identidade, especificamente, né, de um grupo como os senegaleses, hoje presentes no território de Toledo de forma muito maciça no Paraná, especialmente em Toledo. Isso. Então, na realidade, eu me interesso por questões relacionadas às migrações desde 2014, quando eu ingressei, eu era assistente de alunos no Instituto Federal do Paraná, campus Assis Chateaubriand, e na ocasião eu me interessava pelas questões relacionadas à migração, especificamente para a questão do pós-migratório, né? Como essas pessoas, como acontecia essa integração, essa territorialização no local migrado, as dificuldades, adaptações dessa população. Só que até então, até 2014, a questão da migração africana, negro-africana e haitiana ainda não estava tão elevada como hoje, né? Que o auge das migrações das pessoas dessa nacionalidade, no caso dos haitianos e dos senegaleses e demais países, né, da África, o auge aconteceu em 2017. Então, naquele período, quando eu pesquisava, eu propus um projeto de ensino na época, que na verdade ele tinha um cunho extensionista, onde falava sobre as migrações que o Brasil teve no final do século XIX e início do século XX. Então eu falava sobre a migração italiana, a migração alemã, então todas aquelas nacionalidades em que tiveram números significativos de migrantes, né, no Brasil. Então, a partir daquilo, quando eu verifiquei que eu tinha interesse na área de migrações e eu realizava a licenciatura em Geografia, né? Então, foi quando eu fui me especializando, entendendo melhor sobre aquilo. A princípio, era uma proposição bem escolar, vamos dizer assim, não tanto acadêmica. Então, na licenciatura em Geografia, eu fui percebendo que eu tinha afinidade com temas relacionados à migração. Então, a partir daquele momento, eu fui pesquisando, estudando, fazendo disciplinas, né? Então, quando eu ingressei no mestrado em Geografia em 2019, foi quando eu propus falar novamente sobre isso. Só que daí, como já tinha tido o auge das migrações haitianas e senegalesas aqui para a região, foi quando eu propus falar sobre isso, né? Sobre essas pessoas. Então, na ocasião, eu fiquei em dúvida se eu falava sobre os haitianos ou sobre os senegaleses, que eram as duas comunidades mais significativas aqui no Oeste, já que desde quando eu propus a pesquisa no mestrado, eu já tinha em mente que eu gostaria de falar de pessoas negras, né? Eu tinha preferência por pessoas oriundas da África e
Então eu gostaria de falar de algum país africano, né? Mas o número de haitianos ele era mais significativo, então eu ficava com essa dúvida: será que eu falo sobre os haitianos? Será que eu falo sobre os senegaleses, né? Então foi quando, pela questão religiosa que nós temos aqui, as características religiosas que 70% das pessoas se declararam brancas, né, e cristãs no último censo do IBGE, foi quando eu achei que seria interessante falar dos senegaleses, tendo em vista que eles são, em sua maioria, muçulmanos, né? Então, na pesquisa, na dissertação, na pesquisa de mestrado, eu consegui perceber bastante a questão identitária, tanto étnica quanto religiosa, dos senegaleses aqui no município, né? Então, comecei a pesquisar os senegaleses, me aproximei dessa comunidade, né, dos senegaleses que residem aqui em Toledo. Nós temos aproximadamente 130 senegaleses que residem aqui em Toledo. Essa comunidade é bastante, ela muda muito, porque tem a questão talvez eles vão para outros municípios, uns saem, outros chegam, então é um pouco difícil você mensurar exatamente quantas pessoas tem, né? Mas na minha pesquisa, naquele momento, quando eu pesquisei, havia em torno de 130 senegaleses residentes aqui em Toledo. Então, foi quando percebi que existe um evento religioso aqui no município, que é o Gran Magal de Tuba, né? Que é o maior evento religioso da confraria Mourid, que é uma das confrarias, né, da corrente sufista, a corrente que os senegaleses seguem do islamismo. Então, eu percebi que nós temos uma ONG aqui no município, que é a Embaixada Solidária de Toledo. Essa ONG ela atua, bastante atuante na questão do acolhimento e na permanência desses imigrantes aqui na nossa cidade. Então, ao mesmo tempo que eu pesquisava sobre, eu queria ampliar meu universo de atuação, vamos dizer assim, né? Por trabalhar na UTFPR, ser responsável pelo departamento de extensão, eu sei mais ou menos como que funciona a questão do desenvolvimento de projetos de extensão, né? Então, na ocasião, eu propus o Culturas em Trânsito, que é o que falava sobre os imigrantes senegaleses aqui em Toledo. Então, eu atuava na pesquisa e na extensão, né? Como eu trabalho na universidade. E o tripé da universidade é o ensino, pesquisa e extensão. Eu falei assim, como que eu posso atuar, não só pesquisar sobre os senegaleses, mas consigo contribuir de alguma forma, né? Porque a extensão tem esse objetivo de transcender os muros da universidade e trazer algum benefício social, algum benefício para determinada comunidade, né? Então, na ocasião, eu peguei e propus esse projeto, então, Culturas em Trânsito, e foi quando foi possível fazer a contratação. A gente submeteu o projeto para um edital de fomento e foi possível fazer a contratação de um nativo senegalês para ministrar oficinas culturais para a comunidade acadêmica e comunidade como um todo de Toledo, né? Então, quando eu vi, eu estava totalmente inserido nesse universo, né, dos imigrantes, dos senegaleses, tinha me aproximado dessas pessoas, né, conhecido seus anseios, né, como eles tinham se adaptado às dificuldades que eles tiveram no início, a como era importante a presença da Embaixada Solidária aqui no município, né? E assim eu fui me aperfeiçoando agora no doutorado, iniciei o doutorado esse ano e pretendo falar, porque no mestrado eu falei sobre identidade religiosa e étnica dos senegaleses aqui em Toledo, e na tese eu pretendo falar um pouquinho sobre as territorialidades simbólicas dessa população, né? Então, eu sempre gosto de refrisar que normalmente quando a minha formação talvez fuja um pouquinho do senso ali comum, né, de que essas estruturas, essas dinâmicas culturais e identitárias sejam mais trabalhadas sobre a perspectiva da história, da sociologia, né, da antropologia. Então eu venho da geografia para mostrar que a geografia também, né, tem toda essa pegada, vamos dizer assim, ela também atua bastante nas relações entre espaço e cultura, tanto que é uma das coisas que eu mais trabalho, né? Então, dentro da geografia, nós temos
duas grandes áreas, né, que elas devem ser trabalhadas em conjunto, mas que cada uma possui sua característica, que é a geografia física e a geografia humana, né? Então eu já tinha desde a época da graduação mais familiaridade, vamos dizer assim, com a geografia humana. E uma das sub-áreas então da geografia humana é a geografia cultural. A geografia cultural é nessa área que eu atuo, então ela estuda exatamente isso, a relação entre espaço e cultura. E a gente, eu falo enquanto pesquisadores da área da geografia, né, da ciência geográfica, a gente procura demonstrar para a comunidade em geral como a geografia também contribui muito para esses processos, né, as relações culturais que se estabelecem em determinado território, que se estabelecem com sentimento de lugar, né? Então conceitos geográficos que abordam essas questões voltadas não só para o imigrante, mas para a cultura e para a identidade de um determinado povo, né? Nesse ponto específico, o professor até queria fazer uma pontuação para a gente poder puxar, né, para a gente conseguir problematizar e compreender essas questões que estão implicadas na identidade cultural senegalesa e como isso também afeta, né, as populações locais, né, nesse encontro de culturas, né, nessas culturas em trânsito. Eu gostaria primeiro de colocar, né, eu li parte do seu trabalho e vi que tu coloca duas palavras, eu diria dois conceitos que são muito importantes para a gente até mesmo expandir a nossa noção sobre a questão do estudo da geografia dentro do ponto de vista do aspecto cultural, que é o desterritorializar-se e o reterritorializar-se. Então eu gostaria de lançar essa questão para o professor, para que o professor possa desdobrar isso no nosso segundo bloco e explicar de que forma que a gente pensa na desterritorialização dos senegaleses do ponto de vista cultural, identitário, e como que a gente compreende esse território não só como um território do ponto de vista que as pessoas compreendem como um território geográfico, físico, mas um território simbólico e cultural. Então eu gostaria de lançar essa questão e o professor responde essa questão para a gente então no segundo bloco. Ok. Nós retornamos com o segundo bloco do programa História em Prosa e eu lancei uma provocação para o professor, né, no nosso primeiro bloco, para que ele nos explicasse um pouco sobre dois conceitos, duas palavras-chave que eu acredito que estão correlacionados para a gente conseguir compreender a presença dos senegaleses no território, né, do município de Toledo e esse encontro de culturas que esses processos migratórios, né, nos provocam, nos colocam, né. Então eu gostaria que o professor retomasse essa questão para a gente entender, né, o que significa e como que a gente correlaciona, né, a palavra reterritorialização e desterritorialização com os processos migratórios e com a questão da formação da identidade, né, dos senegaleses, desse encontro de cultura no município de Toledo. Então, eu sempre costumo falar assim, que a diferença de você estudar a migração na geografia e na demografia é essa, porque quando você estuda a migração a partir da perspectiva demográfica, você fala da migração como através de, não tanto do humano, digamos assim, dos sentimentos dessa pessoa, você fala mais a questão de números, né? Por exemplo, quantos imigrantes vieram para Toledo? Então, esse trabalho é extremamente importante também, né, falar sobre essa perspectiva, mas a perspectiva da geografia, quando a gente fala no sentimento do migrante, sobre a desterritorialização, sobre a reterritorialização, exatamente isso, porque quando uma pessoa decide ou é obrigada, depende aí da modalidade de migração, né, sair do seu, principalmente no caso da migração internacional, sair do seu país de origem e vir para o Brasil, então ela
tem todo um processo de adaptação que precisa ser pensado, precisa ser analisado, que é exatamente isso, porque a pessoa, quando ela estava, né, por exemplo, eu, morador de Toledo, eu tenho toda uma relação social com esse local, a questão da afetividade, né? Então aqui estão as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu estou habituado a conviver. Então, a partir do momento que você sai daquele local, você tem aquele sentimento de não pertencimento, que nós temos alguns geógrafos que chamam como desterritorialização, né? Então, você precisa se desterritorializar de determinado território, de determinado lugar, para conseguir se reterritorializar em outro. Então, o processo de saída do local, ele é formado pelo processo de desterritorialização, e a partir do momento que você se insere em outra comunidade, de reterritorialização, porque assim, existe uma dualidade bastante interessante que precisa ser falada, que é a pessoa, quando ela vai para um determinado, principalmente no caso da migração internacional, ela vai para um determinado local e ela não se sente totalmente pertencente àquele local, porque ela sempre vai ser uma pessoa externa, um imigrante, né? Então, ela tem dificuldade de se adaptar a esse local e ela sonha com a imagem, com as memórias que ela tem daquele local de origem. Então, ela pensa assim, um dia eu vou voltar para a minha terra, né? Um dia eu vou voltar para a minha cidade. Mas quando ela volta, no caso, muitas pessoas não têm condições de voltar, e daí são, né, outras dinâmicas que precisam ser tratadas, mas quando a pessoa consegue voltar, o local de origem, o lugar já não é mais o mesmo, porque quando você sai, as relações sociais elas continuam acontecendo, as relações afetivas elas continuam acontecendo, e você não é mais uma pessoa que está fisicamente naquele local, né? Então, você chega num local que você muitas vezes não bem vista, uma pessoa de fora, um imigrante, e você não consegue mais se sentir pertencente àquele local de origem. Então você fica naquela dualidade, né? Tá, eu não pertenço nem ao local que eu migrei, mas eu não me encaixo mais no local de origem. Então é esse o sentimento que geógrafos trabalham bastante, que eu utilizo na minha dissertação, que é para falar sobre o sentimento de não pertencimento, no caso de desterritorialização, né? Então, outra coisa que seria interessante falar também é que a importância de se estudar a presença senegalesa, não só a senegalesa, mas como a haitiana, a negra africana, especificamente aqui no oeste do Paraná, é que nós temos bastante pessoas que se declararam brancas, né, de descendência italiana, alemã, no último censo do IBGE, alemães no último censo do IBGE. Então, a presença de pessoas negras, negro-africanas e de uma religião diferente da nossa, né, que querendo ou não, tem-se aquele pensamento que a religião mais adequada, a religião correta é a cristã, principalmente a católica, né, ou a luterana, que nós temos bastante aqui na região. Então, a presença dessas pessoas poderia causar descomodidades, desconfortos e até situações de preconceito, xenofobia, né? Então, são todas relações que eu trato na minha pesquisa. Então, perspectivas que precisam ser trabalhadas, que são importantes de serem trabalhadas, e não só como muita gente pensa, através da perspectiva da história, da sociologia, da antropologia, mas também sobre a perspectiva da geografia, né? Então, se a gente fosse pensar nesse processo de reterritorialização dos senegaleses, né, que saem do seu país, nesse processo dessa diáspora contemporânea, né, fugindo das guerras, fugindo da fome, fugindo das dificuldades, né, que se a gente for analisar, né, o fluxo migratório, né, tanto dos senegaleses quanto dos haitianos, né, que inicia lá em 2008 com a grande crise econômica que aconteceu em 2008, isso adentrando ali, né, a primeira década, né, dos anos 2000, também motivado por crises humanitárias, né, pela questão da guerra, na chegada desse povo, vamos dizer assim, né, ao Brasil, dois elementos que são abordados na sua pesquisa têm a ver com a questão da etnia e com a questão da religiosidade, como até mesmo como dois elementos de conflito ao pertencimento
a essa população majoritariamente branca, descendente, né, de europeus e que adotam a questão da religiosidade católica na sua maioria, vamos dizer assim. Então, a religião e a questão da etnia seriam esses dois pontos de conflito, especificamente, que a gente pode colocar como essa questão de não pertencer, de não se identificar, de não se sentir... aquele local não ser parte daquele local, né? Eu gostaria de abordar especificamente a questão da religião, né? Que o professor nos colocasse um pouquinho mais, né? Sobre a questão da religião dos senegaleses, né? E por que, né? Desse conflito, vamos dizer assim, até mesmo cultural, porque o processo de adaptação normalmente nem sempre é um processo pacífico do ponto de vista, porque é um processo também de estranhamento, né? Porque é o estrangeiro, é aquele que é diferente aquilo que se está colocado, né, no local. Então, no caso específico dos senegaleses, eles tiveram duas dificuldades, né? Assim, as principais, vamos dizer assim, em relação ao idioma, como eles falam o Wolof, que é uma língua nativa senegalesa, e eles falam, em sua maioria, o francês, pela questão da colonização, né? Que o Senegal foi colônia da França, então foi instituído o francês como língua oficial. Então, normalmente eles falam em casa o Wolof e entendem bastante o francês. Mas mesmo assim, pela questão da língua nativa deles, que é o Wolof, ela é muito distante da língua portuguesa, né? Então, eles têm toda essa dificuldade na comunicação, tanto que existem alguns projetos universitários e em outros órgãos locais que visam ensinar a língua portuguesa para esses imigrantes, né? Então, o idioma realmente foi algo bastante difícil para eles, né? Para os senegaleses. E a questão da alimentação, porque exatamente por eles serem muçulmanos, eles não comem nada à base de porco, né? Eles têm, por respeito à religião, eles não ingerem derivados e nada que contenha, né, porco. E aqui na nossa região, no nosso país como um todo, a gente pode até não perceber, mas a gente ingere muito o porco na alimentação, desde o preparo, porque ainda muitas pessoas utilizam a banha de porco para preparar comida, até na questão do feijão, por incluir talvez um bacon, calabresa, coisas que são derivadas do porco. Então eles tinham muito receio de comerem no trabalho ou comerem fora de casa, no restaurante, porque com receio de ter algum derivado do porco e eles não estarem sendo bons muçulmanos, vamos dizer assim, né? Então eles tinham bastante esse receio. Eles levantaram essa demanda junto aos restaurantes de Toledo para verificar qual a possibilidade de terem comidas adaptadas, vamos dizer assim, sem a presença do porco na alimentação, mas até então eles ainda não tiveram êxito nesse sentido, não tem nenhum restaurante voltado para esse público, né? Então as duas maiores dificuldades iniciais foram em relação ao idioma e em relação à comida. Isso é uma questão, vamos dizer assim, né? São aquelas dificuldades que normalmente a pessoa que migra possui. Só que o maior problema de pesquisa daí sim está relacionado à questão étnica e religiosa, exatamente pelas características que nós temos aqui no município, né? Então eu tive dificuldade para identificar situações de preconceito e xenofobia, exatamente porque os senegaleses eles têm uma visão diferenciada de preconceito, né? Então, eu acredito que exatamente pela questão étnica no Senegal ser diferente da nossa, de ser a maioria pessoas de pele negra, né? Então, quando eles vêm para cá, eles não têm essa percepção de preconceito que nós temos e estudamos aqui na região, né? Então, quando eu perguntava alguma coisa relacionada a preconceito, pelo tom de pele, eles diziam que ninguém era obrigado a gostar deles, que eles vieram para cá para trabalhar, né? Que eles, então, assim, eles não tinham aquela visão de preconceito que nós temos, exatamente por os negros serem minorias aqui na nossa região, né? Então, foi uma dificuldade que eu tive em identificar a questão do preconceito, exatamente por essa questão de termos no Brasil um preconceito racial muito velado, ou muito por denegação, digamos assim, né? Que alguns autores falam,
que é aquele que, dentro das próprias classes, existem processos de marginalização das pessoas de cor negra, ou dependendo da etnia, como os indígenas e tal. Então, eu tive dificuldade de identificar a questão da pele, propriamente dita, e a questão da religiosidade foi um pouco mais tranquila a identificação, porque alguns espaços, né, alguns locais urbanos, onde o catolicismo ele é empregado, ele é seguido, vamos dizer assim, né? Então essas pessoas querendo trazer outra religião que até então era estranha para a população aqui, né? Então eles tiveram algumas negativas de alguns locais que eles poderiam fazer em relação ao Grão-Magal de Tuba, que é esse evento religioso, né? Então eles realizavam esse evento em determinado local, depois eles tiveram que realizar o evento em outro. Então, talvez em um local que não seja tão central na cidade, mas em bairros que tenham mais imigrantes, que sejam considerados bairros periféricos, vamos dizer assim, né? Então, eu creio que sim. Então, resumindo, a tua pergunta seria assim, as dificuldades iniciais foram em relação ao idioma e à comida, primeiramente, mas a questão de diferença de pele e religiosa foi sim o mais marcante no caso específico dos senegaleses, né? Sim. Eu gostaria que o professor contasse rapidamente para a gente um pouquinho sobre esse ritual, né, muçulmano, né, adotado, né, pelos senegaleses, até mesmo para que a gente tenha conhecimento, né, sobre o que é esse ritual, porque às vezes a gente tem o preconceito daquilo que a gente desconhece, né, e da representatividade, dos símbolos que aquilo representa dentro da cosmovisão daquele povo, né, assim, né, as culturas africanas, né, nos são estranhas e porque tem um olhar um pouco diferente sobre o que é a representatividade das divindades, né? E eu gostaria que o professor colocasse rapidamente para a gente um pouco, para a gente poder encerrar o nosso papo, que está muito bacana, para a gente entender um pouco como que é esse ritual muçulmano e o que ele representa, né, para esse povo. Então, primeiramente primeiro que dentro do islamismo existe várias ramificações, assim como nós temos no cristianismo, né? Onde católicos consideram que outras religiões pertencentes ao cristianismo, como luteranismo, dentre outras, não são cristãos, digamos assim. Dentro do cristianismo nós temos várias religiões, mas na verdade todos somos cristãos, vamos dizer assim, né? Então, dentro da religião islâmica também, eles têm várias ramificações. E os senegaleses, eles seguem a corrente sufista que a gente fala, né, do islamismo. E essa corrente sufista, exatamente pela característica étnica e de formação africana, os senegaleses inseriram algumas práticas africanas e senegalesas no islamismo. Então, o islamismo que eles praticam foge ao islamismo tradicional, que é aquele praticado no Oriente Médio, né, por países do Oriente Médio. Então, ele já tem esse preconceito por parte dos muçulmanos tradicionais em dizer que a corrente sufista do islamismo não são muçulmanos? Isso, eles não são muçulmanos, eles adotam práticas que não são práticas muçulmanas, né? Então, eles, em sua maioria, pertencem à comunidade, à confraria Murid, que a gente fala, né? Então, que é uma das confrarias mais praticadas no Senegal. O Senegal tem 4 vertentes do islamismo que são praticados no país. E aqui em Toledo, a maioria dos entrevistados e dos moradores senegaleses daqui pertencem a essa confraria Murid. Tanto que o Grão-Magal de Tuba, que é esse evento religioso que é realizado anualmente aqui, ele é desenvolvido, né, ele é realizado por essa irmandade Murid. Então, assim, normalmente os muçulmanos, eles costumam seguir mais à risca os preceitos, né, do Alcorão. Nós seguimos a Bíblia, os muçulmanos o Alcorão, que é o documento que os regem, né? Então, eles costumam seguir mais à risca o Alcorão e eles têm práticas diárias, né, do islamismo. Então, 6 vezes ao dia eles param e ajoelham para fazerem
as suas orações, seus momentos religiosos. Então eles têm aquela questão do nascer do sol, do pôr do sol. Então naquele momento, que é o momento de reza, eles param tudo que eles estão fazendo e vão fazer a sua adoração, vamos dizer assim, né? Exceto quando eles estão trabalhando, que tem algumas, né? Eles não vão poder fazer isso, mas sempre quando a ocasião permite, eles costumam seguir essa tradição muçulmana com maior critério, né? Por exemplo, nós temos muito no catolicismo muitas pessoas que falam, eu sou católico, mas não praticante, né? Então, entre os muçulmanos é menos comum isso. Normalmente, eles são muçulmanos, eles praticam realmente a religião e eles não têm aquele hábito um pouquinho diferenciado dos haitianos, que é a mudança de religião, né? Por exemplo, eu migrei para o oeste do Paraná, então eu vou mudar de religião. Os muçulmanos têm essa questão bastante enraizada assim, eu sou muçulmano, então eu vou sempre ser muçulmano, não existe essa de mudar de religião, né? Então eles costumam ser bastante praticantes e esse é o diferencial que eu percebi em relação ao catolicismo, ao cristianismo, né? Nós temos muitas pessoas que, talvez por uma cobrança social, dizem que pertencem, né, que são católicos, mas que não praticam. Então isso é muito difícil de acontecer entre os muçulmanos, né? Eu estava pensando sobre o que o professor estava falando e isso me remete muito à compreensão de que cada vez mais nós estamos sujeitos a culturas híbridas, né? Isso, nessa interface, nesse diálogo com determinadas culturas. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no História em Prosa, agradecer pela colaboração, né, nesse novo olhar sobre a cultura senegalesa. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um primeiro momento que eu acho que é bastante importante. E quando eu recebi o convite, eu senti essa missão, assim, de mostrar como essas relações podem ser trabalhadas sobre a perspectiva da geografia, né? Então eu estou aqui como geógrafo, mostrando que nós geógrafos, sim, nós falamos bastante também sobre os aspectos culturais. E essa interface, esse diálogo colabora para que nós possamos olhar a nossa sociedade com mais amor e com mais solidariedade. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigada a todos que nos assistiram até agora.